Ora então, muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao vosso Porto de Encontro. Uma sessão na qual vamos voltar a celebrar a palavra através daquela que diria, também de forma muito alargada, que foi uma das principais artesãs da nossa língua do último século. Estou a falar, obviamente, de Natália Correia, a figura sobre a qual Filipa Martins escreveu esta magistral biografia, O Dever de Deslumbrar, que conhece esta tarde aqui no Porto a sua primeira sessão de apresentação aqui nesta cidade. Nascida em 1983, Filipa Martins é natural de Lisboa e autora de 4 romances, todos eles muito bem acolhidos pelo público e pela crítica, o último dos quais, Na Memória dos Rouxinóis, foi lançado em 2018. E além de ficcionista, a Filipa Martins, jornalista de formação, ela também escreve regularmente para cinema e televisão. Aliás, é co-argumentista de uma série televisiva baseada parcialmente na figura de Natália Correia. Mas a Filipa Martins não vai ser a única convidada esta tarde do nosso Porto de Encontro. Junto a nós estarão também 2 poetas, a Inês Castanheira e o Fernando Pinto do Amaral, que estarão à conversa connosco lá mais para diante. Um momento a não perder. Quanto às leituras, desta vez estará a cargo de Filomena Gigante, uma estreia na nossa sessão e que esperemos que seja a primeira de várias presenças. Sem mais demoras, uma salva de palmas, por favor, para Filipa Martins. Obrigada, Sérgio. Muito boa tarde. Aqui, por favor. Bem-vindo ao Porto. Muito obrigada por me receberem. Uma casa cheia. Estou muito contente. Este objeto volumoso que tenho aqui em mãos representa 6 anos da tua vida. Não direi que é a tua melhor criação neste período, porque foste mãe, entretanto. É verdade. A Francisca de 3 anos deve andar por aí. Sim. Mas, embora já tenhas terminado, se presumo, há vários meses o livro, dirias que ele ainda está muito presente em ti, ainda continuas em modo Natália, tão absorvente foi esta empreitada ao longo dos últimos 6 anos? Eu não me senti, e já me perguntaram isso, porque Natália tinha a fama de ser mediúnica e acho que, na verdade, até teve o proveito. Há vários testemunhos que dizem que ela recebia em casa para mesas de pé de galo e que Fernando Pessoa lhe ditou a partir do além um poema inédito e depois deixou-se disso quando houve um acidente lá em casa, à mesa de pé de galo encapelou-se, começou a abanar e partiu a costela a uma das pessoas presentes, portanto ela deixou de lançar as cartas ou de fazer esse tipo de sessões. Mas era uma mulher extremamente sensitiva e várias vezes já me perguntaram se durante este processo eu sentia presença quase física, não é? Porque Natália tinha essa figura, era uma figura que ocupava espaço pelo gesto, pela boquilha, pelas roupas, pela voz impositiva, era uma mulher que se impunha e já me perguntaram várias vezes se eu sentia essa presença ou se sentia essa presença durante este percurso de investigação. Eu tentei, eu sou romancista, sou jornalista de formação e nunca tinha escrito uma biografia, mas sabia que a Natália era uma figura que de alguma maneira quando entra se impõe. Portanto, eu acho que calcei as luvas para tentar manusear com cuidado e com justiça. Eu queria fazer uma biografia justa, não sendo justiceira. O meu objetivo não era ser advogada de defesa de Natália Correia, era dar todos os detalhes da sua vida e apresentá-los no contexto, para que o leitor pudesse fazer a sua avaliação de uma forma justa.
era muito fácil escrever um livro sobre Natália Correia que fosse uma espécie de caricatura da personagem, não é? Nós estamos a falar disso. Ela era muito dada a excessos, não é? Exatamente. Ela era uma mulher de excessos, era uma mulher extremamente inteligente, era muito eficaz no insulto. O que as pessoas me diziam, a primeira coisa que as pessoas me diziam normalmente quando eu entrevistava alguém era: eu tinha medo de Natália Correia antes de a conhecer. Porque, por norma, quando a conheciam, percebiam o seu enorme valor intelectual, obviamente, mas também a sua enorme fragilidade. E essa teatralidade, muitas vezes, era um disfarce até para essa solidão. E durante este percurso, eu tive acesso ao espólio de Natália Correia, que está muito bem classificado e muito bem preservado nos Açores. Portanto, estamos a falar de cartas, epístolas, diários inéditos, recibos de lavandaria, coisas tão comezinhas como esta. Tiveste acesso indiscriminado? Acesso absolutamente indiscriminado. Eu senti-me mais do que a olhar pelo buraco da fechadura. Estamos a falar de IRS, por exemplo, contas bancárias. E tentei assumir a responsabilidade de estar a manusear essa informação tão privada e só o usei na medida em que me ajudava a explicar determinadas atitudes. A título de exemplo, no final da vida, toda a gente me dizia que Natália tinha um sentimento de ruína financeira. Sim. E esse acesso, naturalmente, a esses dados permitiram-me confirmar se esse sentimento era real ou não, para concluir que não era. E o que me faz, no passo a seguir, questionar porquê esse sentimento de ruína. E depois percebi que estamos a falar de alguém que passou dificuldades reais do ponto de vista financeiro no início da sua vida. O pai dela abandonou-a quando ela era muito, muito jovem. Estamos a falar bebê, na verdade. Ela remonta essas fugas paternas primeiro para as Bahamas e depois para o Brasil quando ela tinha 3 anos. Portanto, ela é uma menina que cresceu sem pai. A mãe dela era um ser extraordinário e estes fenómenos normalmente não surgem por acaso, mas teve de educar 2 filhas sozinha, com o seu ordenado de professora. Quando vieram para Lisboa, quando Natália tinha 11 anos, vieram sem qualquer tipo de rede familiar e os bens que tinham nos Açores ficaram à guarda de um irmão do marido, que era vigário da Achadinha, um homem que tanto Natália como a mãe detestavam, que, como Natália dizia, dava a hóstia com a mesma mão que apalpava o rabo à criada. E, portanto, ela veio para Lisboa e teve em casas arrendadas que tinham infiltrações. A cada chuvada tinham de chamar os bombeiros. E depois viu essa luta de amputada da mãe com o Estado Novo, porque estamos a falar de uma mulher que, sem marido, com o marido em parte incerta, mas cuja liberdade estava dependente desse marido, de quem esteve apartada praticamente 30 anos, que não podia ter uma conta bancária, que não podia assinar um contrato de arrendamento. E ela sentiu esses sobressaltos económicos numa fase em que qualquer apertão deixa marca, não é à flor da pele. E depois só conseguiu ter estabilidade emocional, financeira, quando se casou com Alfredo Machado, o seu terceiro marido, e depois de anos faustos, em que ela recebia em casa, no famoso salão literário da Rodrigues Sampaio, em Lisboa, de frente para o Hotel Império, de onde vinham as cloches com os fazões e as garrafas de champanhe para servir a párias e a indigentes, como Luís Pacheco, que dizem que punham uma lagosta dentro da mala e ia embora, até a outras figuras de relevo internacionais. E ela conseguiu irmanar todas essas pessoas em grandes serões e em grandes tertúlias. Naturalmente que era difícil um hotel resistir a estes jantares faustosos e, aliás, a um casino clandestino no último andar.
e entrou em falência. E depois veio o Botequim. E o Botequim, o seu famosíssimo bar na Graça, onde fez e desfez governos durante o PREC, também entrou em falência. E ela foi obrigada a vender a sociedade. Portanto, ela tinha uma relação muito difícil com o dinheiro. E, efetivamente, Natália precisava de ser cuidada nas coisas práticas da vida. E ela assumia isso. Daí também os sucessivos casamentos que teve, de certa forma. Eu acho que os diferentes casamentos... Cada qual teve, se calhar, uma diferente função. Teve a sua função e foram casamentos que lhe deixaram marcas distintas, todos à sua maneira. A minha opinião é que Natália Correia casou pela primeira vez para se emancipar. Foi a única vez em que eu senti necessidade, nesta biografia, de ser transparente para com o leitor e dizer: eu estou ao lado desta mulher, eu torço por ela. Ela casou aos 18 anos para se emancipar, com um homem muito mais velho, 15 anos mais velho. Ela trabalhava no Tribunal da Boa Hora como solicitador. E esse casamento rapidamente se transformou num casamento abusivo. Ela tinha saído da escola oficial, considerava uma espécie de fábrica das donas do lar, não se adaptou à escola oficial. Eu acredito que nem sequer tenha completado o ensino secundário. E percebe-se porquê, não é? Foi numa altura em que o regime alterou os planos curriculares e fez com que a escola servisse o ideário que tinha do que seria a família portuguesa. Portanto, o homem que sai de casa para ir trabalhar, que é o sustento da família, e a mulher que está em casa a dar o apoio ao homem e a cuidar dos filhos. Portanto, as disciplinas da escola eram diferentes para meninos e para meninas. Portanto, às mulheres estavam reservados economia doméstica, chapéus, bordados, e aos homens as ciências exatas, a história, as línguas estrangeiras, etc. E Natália Correia morreu sem saber fazer um ovo. Não chorava para acender o bico do fogão, não sabia assinar um cheque. Ela própria dizia que era completamente inútil, só sabia escrever. Era o marido, o Alfredo Machado, que ia à modista comprar-lhe as meias de vidro. Ela não cuidava da componente prática da vida e, na verdade, tinha uma enorme aversão a ela. E, na minha opinião, era quase um posicionamento político, porque ela dizia: se o Estado Novo me quer transformar numa fada do lar, eu vou ser exatamente o oposto disso. Ela abandonou o ensino quando passou a ser obrigatória a frequência da mocidade portuguesa feminina. Tanto a mãe dela, que era um ser extremamente libertário, moderno, progressista, que recebia em casa os deportados do regime para os Açores, era absolutamente contra essa estrutura paramilitar do Estado Novo. Portanto, ela abandona a escola antes de concluir o secundário e, até ao final da vida, já como deputada, quando os deputados têm de preencher aqueles papéis normais, a indicarem as habilitações académicas, esse tipo de coisas, ela era extremamente esquiva e nunca respondeu de uma forma taxativa e concreta ao grau de ensino que tinha completado. Portanto, o meu entendimento é que Natália Correia é absolutamente autodidata. Não foi, de certeza, para a universidade. Aliás, dizia que a universidade era uma forma de pastorear o espírito. E sabia que, deixando para trás a escola do Estado Novo, podia, por um lado, dedicar-se à sua vocação, que era a poesia, que era a escrita, e, por outro lado, queria ter acesso ao mercado de trabalho. Deixa-me só fazer aí uma espécie de interrupção, pausa na questão da figura da Natália, que é sem dúvida absorvente e apaixonante, mas queria falar um bocadinho sobre essa imersão que tu fizeste durante 6 anos. Diria que não se sai disso impunemente, sobretudo quando se é escritor e ficcionista, já com vários livros publicados. Sentes que, ao fim desse tempo, não sei se já voltaste à ficção entretanto, mas que de algum modo essa imersão de que falava
ajudou a mudar a percepção que tinha sobre a arte da escrita, o compromisso da escrita, depois de teres vivenciado, teres estado no fundo em modo de Natália durante 6 anos? Esta história começa, como disseste, há cerca de 6 anos. O realizador Fernando Vandrell tinha lido o meu primeiro romance, que se chama Elogio do Passeio Público. Não é de todo um romance histórico, é uma fantasia sobre o Estado Novo. E ele achou que queria aquele ambiente para a série que iria realizar, As Três Mulheres, que depois veio a ter 2 temporadas, passou na RTP, sendo As Três Mulheres Natália Correia, Snobe Cassis, portanto a editora nórdica que criou a Dom Quixote, e Maria Armanda Falcão, que posteriormente veio a ser conhecida por Vera Lagoa. E ele queria captar o ambiente concentracionista, quase de infantilização da população que se vivia em Portugal durante o Estado Novo, e queria imprimir esse ambiente na série. E quando soube, foi tornado público que essa série ia acontecer, o Rui Coceiro, o editor da Contraponto, lançou-me este desafio. Portugal não tem uma tradição na biografia, não é? Mesmo se nós olharmos para o género globalmente, se calhar podemos remetê-lo a meados do século XIX, ou seja, não é, se pensarmos na história da literatura, não é de todo um género que tenha conseguido amadurecer, portanto, e daí também haver uma grande discussão entre se estamos a falar de arte ou se estamos a falar de ciência, não é? No caso do género biográfico. Eu acho que estamos a falar das duas coisas, naturalmente, e eu, para escrever esta biografia, fui, no fundo, buscar competências às duas áreas. Eu sou jornalista de formação, já o disse aqui, portanto, há as regras de compilação de informação, de gestão de testemunhos, de hierarquização de informação, de confirmação de fontes, etc. Isso é um trabalho que me vem do meu métier de jornalista e da minha formação como jornalista, portanto, não me assustar à partida quando vejo cerca de 7.000 caixotes, que é o espólio de Natália Correia nos Açores, mais 4.000 do Dórdio Guimarães, que foi o quarto marido dela, que também está nos Açores, e perceber como é que tinha de criar esta linha cronológica, vem-me dessa organização mental que... Portanto, numa primeira fase, o lado jornalista foi mais importante, e depois, na segunda, na destruturação, foi a vertente ficcionista. Sim, sendo que o facto de ter escrito uma série para a RTP sobre Natália Correia acho que foi decisor numa fase inicial, e eu explico porquê. Porque, naturalmente, quando estamos a falar sobre uma figura histórica e estamos a escrever uma série de ficção, temos de ter um sentido de verdade, não é? Há questões históricas que têm de ser respeitadas de uma forma intransigente, não é? Porque há uma enorme responsabilidade de estarmos a tratar uma figura real. Naquele caso, várias figuras reais. Mas, por outro lado, sendo uma série de ficção, eu tenho de chegar a um nível de intimidade com a minha protagonista ao ponto de a poder pôr na cama. Literalmente na cama, não é? Portanto, e Natália Correia gostava de dizer que adorava estar na cama e não quando estava doente. E o que ela queria dizer, ela gostava destes trocadilhos, era extremamente marota, não é? Mas o que ela queria dizer era que gostava de escrever na cama. E efetivamente, era assim que ela trabalhava. Ela acordava relativamente tarde, tomava o pequeno almoço na cama e trabalhava na cama, escrevia deitada. E quando vamos ao espólio dela e vemos os seus manuscritos, percebemos que era isso efetivamente que acontecia, porque a letra foge do papel, como acontece quando estás deitado a escrever. E esse trabalho de ficcionista, de imaginar diálogos, que é diferente de um trabalho de historiador, não é? Eu sei que Natália Correia, por exemplo, durante o PREC, foi contra a nacionalização do teatro, porque dizia que era uma forma óbvia de o Estado
interferir na liberdade do criador. E sei que durante uma reunião na Sociedade Portuguesa de Autores foi esbofeteada. Isto é um facto histórico. O que é que ela disse? Como é que foi esbofeteada? Como é que reagiu quando foi agredida? Isso já é do domínio da ficção. Mas o facto de, como ficcionista, eu ter escrito esta cena para uma série de televisão obrigou-me a passar a fronteira dos factos e tentar entendê-la no âmago. Eu acho que o que eu tentei nesta biografia foi também fazer um esforço de humanização da personagem e mostrar-lhe as nervuras, mostrar-lhe as falhas, mostrar-lhe as contradições, mas ao mesmo tempo enquadrá-las, contextualizá-las, e porque nós falávamos disso há pouco, não é? Natália Correia, principalmente no final da vida, aquela figura a discursar na Assembleia, era uma figura que causava uma certa distância. E, naturalmente, que a admirávamos pela sua língua afiada, pela sua resposta certeira, pelo seu sentido de humor, pela inteligência, pela liberdade, mas ela impunha respeito. Eu acho que com esta biografia, entrando, mais uma vez, com as luvas calçadas até na sua intimidade, permiti-me humanizá-la e aproximá-la das pessoas e, de alguma maneira, até a eliminar alguns anticorpos que eu acho que ainda persistiam em relação à figura. Já vamos retomar a conversa, Filipa. Para já é tempo de escutarmos o primeiro excerto de O Dever de Deslumbrar, pela voz de Filomena Gigante. Uma salva de palmas, por favor. Boa tarde a todos. Com o oceano ao largo, atiçado pelas marés vivas de setembro, uma mulher de pele de mármore entrou em trabalho de parto no primeiro andar do número 41 da Rua Direita, na Fajã de Baixo. Ao repique das 7h30, já com o sol no poente, nasceu a criança, uma menina. E tal bocarra abriu, irrigando as artérias da face, que a mãe viu nela a urgência do perpétuo nascimento. Chamou-lhe Natália. Maria José de Oliveira tinha à cabeceira 3 irmãs com curiosos nomes. Santo Cristo e Hortência, uma de trato afável e coração romântico, outra devota que benzeu logo a recém-nascida, e a tia Amância, de quem pouco se sabe, mas igualmente dada a beatitude performativa. Dividiam atenções com Carmen, a sobrinha mais velha, irmã de Natália, que aos 2 anos já andaria a tatear os limites da escadaria de acesso ao piso térreo. Esperava ainda uma avó enlutada, num quarto próximo e escurecido, entregue a memórias entre bric-a-brac poeirento. O pai, Manuel Medeiros Correia, estaria na taberna que atendia no andar de baixo. Brindava à nova vida e acalentava a chegada de um filho homem. Pretextos para mais pândegas com os amigos. O dia? 13 de setembro de 1923, uma quinta-feira rasante da sexta-feira azarada. Foi por amor que a avó materna de Natália regressou a São Miguel no início do século XX. Era assim que a escritora entendia o conjuro do seu nascimento. Perdulária de fazendas e plantações no interior brasileiro, Dona Ana Isabel do Rego não arrastou malas entre as arcadas do ancoradouro de Ponta Delgada para assistir ao florescimento do enlace açoriano. O seu propósito era o de secar o amor e não o de lhe deitar rega, impedindo um familiar de casar com uma mulher mais velha. A vontade dos amantes terá prevalecido e a família permaneceu na ilha a assistir resignada às réplicas daquele cisma moral. Natália ganhava a naturalidade que lhe norteou a escrita, um espírito insular que rememorou na poética e o desígnio de proteger os apaixonados.
Filipa, sentes que mais talvez até do que deslumbrar, de que fala o título do livro, não é? O dever de deslumbrar, que é retirado de um poema da Natália, sentes que ela procurou, mais do que deslumbrar, procurou provocar e instigar, ou não era algo que fosse propositado? Eu acho que, no caso de Natália, a semântica dessas palavras estava muito junta, não é? Ela dizia que é o dever de qualquer pessoa de deixar uma marca no outro, de o revolver interiormente de alguma maneira, não é? De o tornar... de fazer com que ele não esteja na sua situação de conforto. E ela era extraordinária a fazer isso, não é? Ela era uma provocadora e, ao mesmo tempo, era uma sedutora, portanto. E tentava, na relação com o outro, gerir de uma forma muito inteligente estes dois pesos, não é? Quando eu fui entrevistar Isabel Meireles a Paris, Isabel Meireles, que foi amante de Natália durante o seu segundo casamento e o início do terceiro, com Alfredo Machado, o segundo com o americano e o terceiro com Alfredo Machado, o único homem que Natália Correia diz que realmente amou. Isabel Meireles dizia-me que, na ausência de pessoas, Natália Correia fazia charme a uma parede. Isto já faz parte do mito, mas há uma realidade. Ela era uma mulher absolutamente deslumbrante quando era nova, era uma estrela de Hollywood. Há a ideia de que, quando ela passava na Avenida da Liberdade, as árvores afastavam-se. E isto é repetido muitas vezes pelos seus contemporâneos. Efetivamente, Natália Correia era uma mulher lindíssima, sem dúvida, mas tinha uma chama interior diferente das outras, não é? Por isso é que a vemos em conluios políticos quando mais nenhuma mulher lá estava, não é? Ela, durante o Estado Novo, apoiou todos os candidatos da oposição, desde Norton de Matos a Humberto Delgado, e quando eu digo apoiou, foi de uma forma ativa, não é? Ela fazia parte da fraternidade operária, irmanou com António Sérgio, estudou o associativismo. E quando das eleições em que o Humberto Delgado perdeu, obviamente de forma fraudulenta, era muito comum encontrar-se com o general ao largo da costa do Estoril. Ela, que não gostava de vestir o fato de banho, não gostava do ritual banhista, faziam uma concessão à democracia e vestiam o fato de banho, atiravam-se à água, davam barçadas para conseguirem falar ao largo, longe dos ouvidos da PIDE, que estava no areal. E naturalmente que uma mulher muito, muito bela, Mário Soares, quando a viu pela primeira vez, ficou mesmerizado, não é? E não teve coragem sequer de se aproximar. Porque eram praticamente da mesma idade e efetivamente nessa época Natália gostava de conversar com pessoas mais velhas. Na verdade, ela sempre teve esse fascínio pela sabedoria dos anos. Mas era muito, muito raro encontrar alguém, alguma mulher feminina, nos gestos, na pose, nestes meios, ao ponto de, a determinada altura, a PIDE achar que ela podia ser espia, como sabemos, não é? Mas ser uma mulher de uma beleza estonteante, mas também uma mulher culta, inteligente e sem papas na língua, fazia dela ser mal vista, não apenas pelo regime, mas também pelo próprio meio literário. Detectaste isso, te confrontaste com isso? Sim. Natália foi a autora mais censurada da ditadura e a razão pelo qual foi prende-se com o facto de apontar armas a um dos pilares do regime, que era o pilar da moral caduca, dos costumes, não é? Das saias abaixo do joelho. As suas obras eram normalmente consideradas pornográficas e desmoralizadoras da juventude. Eram estas as expressões que os censores, que assinavam, curiosamente, leitores,
depreciando a figura do leitor, aliás, justificavam a censura das suas obras. Mas, em paralelo, também ela protagonizava uma das grandes rivalidades a que assistimos, numa altura em que o meio literário era bastante divertido do ponto de vista de quisílias e chegavam a vias de facto, não é? Com o Ari dos Santos a andar a pancada no Rossio, entre os neorrealistas e os surrealistas, que eram os grandes grupos à época que dominavam a oposição ao regime. E Natália Correia, não sendo de todo uma escritora do cânon, e à época uma escritora do cânon era um escritor neorrealista, também não se assumiu como surrealista, não assinou qualquer manifesto, mas irmanava com eles, portanto, recebia Cesarini, Luís Pacheco, que o editou em casa, e tinha essa influência muito presente, mas porque ela dizia que, de alguma maneira, o surrealismo tinha reivindicado para a poesia um domínio e uma área que já era dela por direito, que era o sonho. E por isso ela dizia que, ao contrário dos neorrealistas, ela não era uma burocrática do verso. E sendo uma burocrática do verso, ela queria dizer que era alguém que comungava da vida. E a vida na sua plenitude, nomeadamente o inconsciente, nomeadamente o sonho. E há uma situação muito engraçada, que é um exemplo de como o meio literário fervilhava à época, que foi um recital nas Belas Artes, em Lisboa. Ela, na altura, tinha arregimentado um rapaz aqui do Porto, que era o Fernando Ribeiro de Melo, que chegou a Lisboa com a vontade de ser disseur de poesia, depois tornou-se um editor bastante polémico, também o editor que teve mais livros censurados pela ditadura, o editor da Afrodite, e congeminou, Natália e ele, era um rapaz muito mais novo, congeminou um recital nas Belas Artes em que a poesia fosse servida sem o nome do autor. Portanto, a poesia valia apenas pela poesia. E o objetivo deles era provar que aquilo que faltava em reconhecimento sobrava em mérito literário e aquilo que sobrava em reconhecimento faltava em mérito literário. Portanto, no fundo, foi um duelo, uma espécie de combate-boxe literário entre neorrealistas e surrealistas. Ribeiro de Melo e uma atriz subiram ao palco e recitavam à vez poemas sem referirem o autor, lá está, e depois havia um sujeito que cronometrava os aplausos. E esta solução é a solução mais caricata para avaliar a qualidade poética de um poema. Exatamente porque o que eles defendiam, os surrealistas e Natália também, era que o poema não devia ser intelectualizado, devia ser sentido com a alma, o coração, a pele. E depois, sim, vinha a intelectualização do poema. Claro que os surrealistas ganharam por nocaute técnico, os neorrealistas foram às cordas e aquilo deu um enorme brado na imprensa com o marido de Sofia, conhecida à época por Tareco, a entrar numa grande discussão e a trocar picardias com o Ribeiro de Melo. Acreditavam piamente que era Natália que estava por trás a amadrinhar este recital, numa época, aliás, em que as duas, Sofia e Natália, já estavam incompatibilizadas. Mas sentes de algum modo, Filipa, que a celeuma que ela provocava, que a escrita que a figura, sobretudo, da Natália Correia provocava, fez com que o seu reconhecimento, a sua consagração literária tardasse um bocadinho, porque ela era avaliada não necessariamente em função da qualidade da escrita, mas em torno, falava sobretudo da polémica que desencadeava, das histórias em redor dela. Isso retardou um bocadinho essa consagração, então, entender? Primeiro, havia a questão do acesso às obras, não é? A partir do momento em que uma obra era publicada e era imediatamente recolhida, o acesso direto aos leitores era muito mais condicionado. Apesar de
também ser uma ótima forma de ganhar dinheiro, não é? Porque as obras proibidas eram à mesma vendidas por debaixo dos balcões. Quando Ribeiro de Melo publicou a antologia de poesia erótica e satírica, a Natália fez o prefácio e fez a recolha dos poemas, até chegou ao requinte de escrever uma nota aos livreiros recomendando que a obra não fosse exposta nos escaparates habituais e que devia ser mostrada de uma forma seletiva, por trás da porta do cavalo, basicamente. Mas havia para já esse confronto, não é? Havia para já esse confronto e essa inacessibilidade em relação à obra. Depois, para além dessa componente erótica da poesia dela, ela também escolhia a dedo os temas sobre os quais escrevia, não é? Principalmente quando olhamos para a sua obra dramatúrgica. Quando ela publica uma peça como um homúnculo, nos anos 60, a satirizar Salazar, quando Salazar está no poder, e ainda responde aos críticos a dizer: não, mas vocês veem na minha personagem que tem estas tristes características, é uma pessoa terrível, características que se assemelham a Salazar, o problema é vosso, não sou eu, e está na figura, certamente. Ou então, mais tarde, quando se está a preparar a vinda olha como agora, do Papa a Portugal, e ela publica uma peça que se chama Pécora, em que ela reduz a imagem faz um paralelismo entre a imagem de uma prostituta que é canonizada numa altura em que estamos a celebrar as aparições marianas. Portanto, todas estas escolhas polémicas, políticas, tinham naturalmente, e ela tinha consciência disso, como resultado a censura. E mesmo os seus pares acusavam-na de ela se querer impor pelo escândalo. Jorge de Sena excluiu-a da primeira antologia que fez nos anos 50 de nova poesia portuguesa, quando Natália já era bastante reconhecida no meio. E lá está, e depois havia os próprios jornais, que eram dominados por fações e também tinham infiltrado as pessoas do regime, que de alguma maneira a silenciavam através da crítica. Depois há outro problema, a meu ver, enfim, não é propriamente um problema, mas... E ela tinha consciência disso. Ela dizia que escrevia para a sociedade, mesmo que de alguma maneira se estivesse a divorciar do público. E ela sentia que era o preço a pagar pela independência. E ela já fazia essa separação nos anos 60, por exemplo. Ela já tinha essa consciência. E ela achava que escrevia para a sociedade dessas duas formas. Primeiro, através da escolha do tema. Não é? Porque até na poética estamos a falar de temas profundamente políticos, não é? Mesmo quando estamos a falar de uma componente erótica. Quando houve o processo da antologia, depois erótica e satírica, que foi o grande escândalo literário do Estado Novo, os poetas contemporâneos foram levados a tribunal, foram julgados, foram condenados com pena suspensa. Ela quis, e bateu-se por isso e conseguiu, que não fossem julgados no banco dos pornográficos, que aquele julgamento fosse um julgamento político. E era também por isso que ela explorava a componente erótica. Mais tarde, quando Ribeiro de Melo quis reeditar a antologia, já nos anos 90, quando estava falido e naturalmente queria ver se conseguia encaixar algum dinheiro, Natália Correia foi absolutamente contra. Ela escreveu uma carta à SPA a referir que, à época, aquela obra fazia todo o sentido, porque vivíamos em ditadura, e posteriormente, nos anos 90, essa situação já não se colocava, a liberdade de expressão existia, a liberdade sexual existia, o erotismo era livremente discutido em praça pública. Portanto, o propósito de Ribeiro de Melo era um propósito comercial. Quem quisesse estudar a obra podia-se deslocar às bibliotecas. Ela respondeu desta forma numa época específica. Portanto, as obras faziam sentido na sua época específica. Mas depois também temos de refletir sobre a escrita de Natália.
Ela, efetivamente, não assinou o Manifesto Surrealista, ela não se engavetava, ela dizia que era uma poetisa no desemprego, porque não conseguiam colocá-la em qualquer movimento e conseguiam-lhe detectar influências, ela dizia, até concretistas, até conseguem... Era demasiado livre para... Não era encaixável, portanto, e normalmente um objeto, até os poetas se têm de vender, não é? Quando não têm um carimbo que o coloque e o classifique, tem essa dificuldade. E depois ela, e foi-se tornando cada vez mais, ela assumia-se enquanto romântica / barroca. Ela conseguia tratar os temas mais futuristas, como por exemplo o incesto. A sua última obra ela no fundo faz a apologia do incesto, não é? do ser humano total, em que masculino e feminino se unem, mas fala de uma maneira que à época apelidaram de hermética, barroca. Ela tinha um extraordinário domínio da língua, obviamente, e a verdade é que a barreira linguística também era uma barreira que era difícil de ultrapassar para o leitor médio. Portanto, e Natália nunca foi efetivamente uma escritora ou uma autora muito lida. E não é até aos dias de hoje. Se olharmos, por exemplo, para o Plano Nacional de Leitura, encontramos lá 2 obras de Natália Correia. Uma delas é deste senhor que está aqui à minha frente, a Antologia Poética. E outra, muito recente, acho que entrou em 2022 ou 2021, é o Descobri que era europeia, que foi um diário que ela escreveu quando foi aos Estados Unidos no final dos anos 40, viajou com o seu segundo marido e livrou-se dele por lá e voltou sozinho. Só isso já é uma história, e uma ótima história, e é um diário absolutamente extraordinário, que talvez só comparado ao diário que Simone de Beauvoir escreveu na mesma década, mas Simone de Beauvoir fez costa a costa e ela só fez a costa leste. E numa obra com quase meia centena de volumes é manifestamente pouco. Deixa-me falar brevemente também sobre a questão da política, a sua incursão na política, até do ponto de vista ideológico, político, ela era uma figura muito complexa e interessante, e por ter sido próxima de vários quadrantes políticos, da esquerda à direita, ganhou em certos meios a fama de vir a casacas. Até que ponto é que essa imagem é justa ou injusta? É totalmente injusta. Vista de fora, Natália Correia, do ponto de vista político, parece um catavento. Mas, efetivamente, o único partido dela era o Partido da Liberdade. Se nós olharmos cada momento histórico, temos de compreender as ventanias que atravessavam o país em cada altura. Estamos a falar de uma mulher que, durante o Estado Novo, foi considerada criptocomunista pela PIDE. Foi a autora mais censurada da ditadura, apoiou todos os candidatos da oposição. No PREC, foi considerada reacionária. Deu-se o 25 de Abril, ela começou a escrever um diário, que esse devia ser um diário estudado nas escolas, o Não Me Percas a Rosa, que também não está no Plano Nacional de Leitura, e escreveu até ao 25 de novembro. E rapidamente ela começou a recolher sinais de que havia um desvirtuamento dos ideários da Revolução. E ela achou que o período gonçalvista foi uma ditadura de esquerda. Ela dizia que a repressão não melhora por trazer o carimbo da esquerda. É pura e simplesmente repressão. E dizer isso no verão quente, naqueles anos tumultuosos, não deve ter sido fácil. De todos, ela escrevia na Capital à época. A mulher mais censurada na ditadura voltou a ser censurada no PREC, uma crónica que ela escreveu na Capital, muito crítica para o MFA, foi censurada pela Comissão de Trabalhadores, na ausência do diretor, que à época era David Mourão Ferreira. O Botequim era um centro político obrigatório. Quem queria saber o que se passava em Portugal durante o PREC tinha de passar pelo Botequim, e ela conseguia juntar no mesmo espaço todas as tendências políticas, de anarco-sindicalistas até pessoas de direita pró-tourada. E aquilo normalmente
causava grandes confusões. Entravam todos em grandes convulsões, voavam cadeiras, ao ponto dela ter conta aberta com um marceneiro que vinha de manhã martelar o mobiliário para que tu estivesse pronto para a noite seguinte. Ela acolheu no botequim o Grupo dos Nove, liderado por Mel Antunes. Mel Antunes chegou lá com o documento. No fundo, foi um documento charneira no PREC, foi o início da democratização do país, não é? Podemos chamar-lhe assim. E Natália olhava para o documento e dizia: estes revolucionários não sabem português. Puseram uma vírgula entre o sujeito e o predicado da frase. E lá apagava vinha lá o Mel Antunes a pagar com o borrachinho o sujeito e o predicado da frase. E ela esteve, efetivamente, nos momentos marcantes da história política do país. E se a conhecemos, sabemos que ela não podia compactuar com alguns gestos, enfim, menos democráticos, ainda que tidos em nome da Revolução durante o PREC. O nome dela era pateado quando ela entrava em assembleias. Diziam que ela não tinha dignidade para usar a palavra camarada. Ela criou um suplemento no século, a quando da campanha das eleições de 76, que era uma campanha extremamente decisiva, portanto, era a primeira vez que os portugueses iam às urnas para escolher o seu primeiro-ministro e o seu presidente da República, porque no ano anterior tinha havido eleições, mas para o Parlamento, para a Constituinte, aliás. E esse suplemento durou 4 dias. Foi sumariamente fechado pelo Conselho da Revolução. Depois, em democracia, ela consegue o pleno. Ela volta a ser censurada pelo único partido pelo qual milita. Na altura, ela apaixonou-se pelo caso de amor de Snobe Cassis e Sá Carneiro. Na verdade, ela é madrinha dessa união. Ela achou que o gesto de Sá Carneiro de assumir a mulher que amava, apesar de casado, apesar de líder de um partido de direita, foi o gesto mais revolucionário desde o 25 de Abril. E Natália era profundamente romântica e achava que era nestes gestos pessoais e não propriamente na política ou na cartilha ideológica que se via a liberdade, não é? Que se reconhecia a liberdade. Também foi nessa época que ela se afastou do Partido Socialista, ela que sempre foi bastante próxima de Mário Soares. Fez parte, não fazendo parte das listas para a Constituinte, chegou a discursar em alguns comícios socialistas, mas achou que a forma como o Partido Socialista se aproveitou durante o período de campanha deste caso de amor para denegrir a imagem de Sá Carneiro era uma atitude que ela não conseguia de todo aceitar, portanto era uma cobardia. E torna-se militante do PSD, porque efetivamente tinha uma enorme consideração por Sá Carneiro, mas também considerava que ela era a única pessoa que conseguia controlar ou evitar a ameaça de leste. Não é? Temos de recordar que durante o PREC, Natália Correia foi a favor da ilegalização do Partido Comunista e dizia isto. Mas rapidamente, quando chega ao Parlamento, percebe que não consegue adaptar o corpo aos partilhos partidários. E vota várias vezes contra a disciplina imposta pelo partido. Os casos mais conhecidos foi a primeira vez que o projeto de interrupção voluntária da gravidez foi ao Parlamento, proposto pelo Partido Comunista. Ela foi a única deputada à direita a manter-se no hemiciclo, a discursar e a votar favoravelmente. Vários deputados à direita eram favoráveis à proposta, mas abandonaram o hemiciclo para não romperem com a disciplina partidária, e ela manteve-se lá e discursou. E depois foi favorável à amnistia das FP25,
contra, mais uma vez, toda a direita. Portanto, esteve sempre do lado mais difícil da barricada. Seria muito mais fácil Ela esteve sempre e do cómodo estar lado dos seus valores, e ela era efetivamente Sim, do lado errado, no sentido de impopular, de ser contra a maioria. E ela era efetivamente uma mulher profundamente humanista e profundamente libertária. E na sequência dessas votações, o PSD tira-lhe a confiança política. Ela sabe disso através dos meios de comunicação, mas é muito lesta a responder disso. Demoraram muito tempo a tirar-me a confiança política porque já não tinham a minha. Vamos voltar às leituras, convidando por isso novamente a Filomena Gigante para um novo excerto de O Dever de Deslumbrar. Conspirar era como respirar. A sua voz recalcitrante, como a própria a nomeou, era ímã para os desconformados que a encontravam invariavelmente no botequim. Assumiu o bar na Graça como um posto de resistência à paranoia gonçalvista, numa alusão ao primeiro-ministro Vasco Gonçalves, que acusava de ser um ditador. Os protagonistas da Revolução chegavam atraídos pela frontalidade das crónicas que escrevia, trazendo informações e levando outras. Os forasteiros entravam, farejando novidades ou tentando antecipar evoluções. Figuras internacionais aportavam, auscultando o rumo dos acontecimentos. O escritor alemão Hans Magnus Enzensberger, por exemplo, veio a Lisboa em julho ver como era e esteve no botequim. Terá concluído: reconheço Cuba. O jornalista britânico Graham Greene também apareceu. Fascinado por Natália, mas não incondicional, confessou, no dia seguinte, que gostaria de retratá-la num texto. Quando se queria saber o que se passava em Portugal, um dos pontos obrigatórios era o botequim e era falar com a Natália. Os divergentes também entravam, alguns equivocados, outros chegavam para a confrontar, pedir-lhe contas, fazer estalar discussões. Aceitava comunistas, devotos defensores de Cunhal, marialvas do pessimismo, que desprezavam todas as ideias em que não houvesse touros de morte, e até anarcas, clowns do riso que questionam a atividade politiqueira. Também a diversidade redundava invariavelmente em confusão. Voavam copos, arremessava-se mobiliário e alguns, em desvantagem, irrompiam pela cozinha e fugiam pelas traseiras. No pico do verão quente, Natália manteve conta aberta com um marceneiro de provecta idade, o Sr. Neves, que, pela manhã, martelava as mesas e as cadeiras do botequim, partidas durante a madrugada, a tempo da abertura do bar. Ainda antes de chamarmos a Inês Castanheira e o Fernando Pinto do Amaral para a nossa conversa, deixa-me só abordar mais uma das muitas dimensões da Natália Correia, que tem a ver com a defesa dos direitos das mulheres, numa altura em que quase ninguém o fazia em termos públicos. Como é que, fazendo o exercício, como é que achas que ela se posicionaria hoje? Seria mais uma das muitas vozes, por exemplo, a engrossar os movimentos Me Too, ou, pelo contrário, ela escolheria um caminho só seu para se distinguir desse coro? Ela sempre se disse anti-feminista tradicional. Na verdade, ela era absolutamente crítica do discurso feminista de oposição ou contra os homens. Na verdade, ela dizia que as feministas estavam a entrar num jogo viciado, porque estavam a tentar competir com os homens em características que eram marcadamente masculinas. Era o mesmo que eu querer correr tanto como tu. E ela, uma das grandes surpresas que eu tive nesta biografia foi a precocidade do seu pensamento sobre a condição feminina. Ela escreve no início, em meados dos anos 40, textos que nós só vamos encontrar, e algumas reflexões, que só vamos encontrar com Simone de Beauvoir em 49, quando publica O Segundo Sexo. E a meu ver, está relacionado com o facto dela ter vivido na pele essa luta de amputada com o Estado Novo.
Há pouco perguntaste-me por esse primeiro casamento e eu depois não cheguei a concluir, mas Natália viu-se pela primeira vez casada com um homem abusivo. É a partir desse casamento abusivo que ela escreve, por exemplo, o seu primeiro romance, Anoiteceu no Bairro, que é uma obra absolutamente obscura, ninguém a leu, e que é um texto genial sobre a condição feminina durante o Estado Novo. E para se divorciar, ela casou-se, mas não se casou pela Igreja. À época, Portugal já tinha assinado a concordata com o Vaticano, portanto, quem se casasse pela Igreja, na prática, prescindia do direito ao divórcio. Mas Natália casou-se, mas não abriu a mão do antídoto. Mas para se divorciar, ela teve de ir a tribunal assumir-se enquanto mulher adúltera. E foi um processo bastante longo e doloroso. E que depois ela, de alguma maneira, purgou através da escrita. Mas a mesma noção de condição feminina e defesa da condição feminina que ela tinha já nos anos 40, ela manteve de uma forma absolutamente coerente até morrer. Ela, no Parlamento, cutucava a Leonor Beleza e dizia-lhe assim: não grite tanto, não imite os gestos viris deles, nós não precisamos disso. E a última vez que discursou no Parlamento, no Dia da Mulher, ela dizia o seguinte: no ano 2000, os sociólogos dizem que os cargos de CEO vão ser maioritariamente ocupados por mulheres. Que estafadeira! Salve seja! Os homens que fiquem com essas coisas aborrecidas, a economia, a burocracia, as finanças, que eles cada vez gostam mais disso, desde que consigam enaltecer e valorizar o que têm de feminino. E ela associava ao feminino as artes, a comunhão com a natureza, a sensibilidade artística, a cultura. E ela dizia que só quando o mundo conseguir valorizar as características femininas como consegue valorizar as características masculinas, é que a humanidade vai viver em harmonia. Portanto, e voltando atrás à tua pergunta, não acredito que ela fosse militante no movimento Me Too. Teria o seu próprio caminho. Como disse há bocadinho, esta última meia hora é sempre reservada a novos contributos, novos olhares. Desta feita vamos contar com a preciosa ajuda da Inês Castanheira e do Fernando Pinto do Amaral. Uma salva de palmas, por favor. Bem-vindos, sendo que no caso do Fernando Pinto Amaral não é uma estreia, no caso da Inês sim. Começo por ti, Inês. Como é que leste esta biografia? Eu li Olá, é um prazer estar aqui e é um prazer estar aqui para falar sobre a Natália Correia e, sobretudo, depois de ler esta biografia, sobre a qual eu tinha imensa curiosidade e que está muitíssimo bem escrita. Nos dá um olhar sobre duas coisas importantes, ou três, para alguém como eu tenho curiosidade em conhecer mais sobre a obra da Natália Correia. É uma excelente forma de regressar a ela com um novo olhar, também de perceber um bocadinho do que se passou neste país nas últimas décadas. Sobretudo alguns episódios que de alguma maneira que hoje nos parecem muito distantes e muito difíceis de entender e que de facto em contexto nos dão outro... Mas chegaste ao fim a admirar ainda mais a Natália, compreendê-la melhor, conquistado de espírito, chegaste ao fim. Houve algum dominante? Nós estamos num momento... Eu sou daquelas pessoas que
vou usar aqui uma expressão que é incorreta, que é politicamente incorreta também, mas que é, eu não acredito muito nestas coisas, não sou muito, como eu costumo dizer, muito shanty-shanty, isto para falar de uma maneira bastante informal, mas acredito que os livros me têm vindo parar às mãos e muitas vezes chegam às estantes nessa altura, no momento certo. E nós estamos a viver um momento muito particular. E falo por quem, julgo eu, pela minha geração, que está a escrever agora e que está agora finalmente a ter alguma voz política também, que tem coisas para dizer sobre o que está a acontecer no mundo, sobre o que está a acontecer no país, sobre a causa feminista, que é a grande causa da humanidade neste momento, e quando falamos da causa feminista não estamos só a falar das mulheres. E olhar para uma figura como a da Natália Correia, que foi caricaturada e que nos foi entregue, pelo menos à minha geração, que foi entregue. Eu não passei pela Natália Correia, ela não figura dos meus manuais escolares. Havia livros da Natália Correia em casa, felizmente, como havia de outros, mas eu chego à Natália Correia pelos poemas mais conhecidos e pelos episódios de quem toda a gente falava. Aliás, ouvi sempre pessoas de uma geração mais velha que a minha dizerem coisas como: eu conhecia a Natália, mas já naquela fase. Exatamente. O que é uma expressão, geralmente isto vindo de homens, e esta é que é a verdade, não é? Portanto, algumas figuras intelectuais que diziam: eu já a conheci naquela fase, em que era um bocadinho aquilo que a Filipa dizia há um bocado, não é? Ela era uma figura que exalava alguma, não sei se a expressão será agressividade, não sei se é assim que se resume, mas havia uma distância que ela provocava. E que antagonizava, no fundo, Sim. também, não é? Pois, isso com certeza não ajudava, embora me pareça, sobretudo depois desta leitura, que isso faz parte desta figura. E há um bocado a Filipa usou uma expressão que de facto ela foi uma mulher única, não há igual. Todas as grandes figuras, à sua maneira, têm estes lados que são difíceis de conjugar, não é? São peças de puzzle que parece que não encaixam. Por outro lado, há uma coerência na Natália Correia, que é o que faz dela uma figura maior também, não é? Não são só estes rasgos e ler este livro permite-nos entender essa Natália e talvez uma figura como ela só se possa explicar entendendo então o contexto em que estas coisas foram ditas, em que os episódios aconteceram, em que ela se posicionou de um lado ou do outro, mas também lhe somos devedores, de alguma maneira. Já voltamos à conversa, Inês. Deixa-me só ouvir também a opinião do Fernando Pinto Amaral, que é um privilegiado, não é? Conhecê-la. Eu estava aqui a pensar... Como é que foi este seu regresso à Natália? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, enfim, voltar ao Porto, nem preciso dizer. Mas, portanto, passando diretamente à Natália, que é o que nos traz aqui, que é esta biblioteca, este auditório. A Natália, de facto, das pessoas que estão aqui até pela idade, eu sou a pessoa que realmente conheceu a Natália, estive com a Natália, com o Dórdio, mas exatamente como estavam a dizer agora, eu estava a achar imensa graça por causa disso. Eu conheci a Natália já naquela fase em que, não sei... As pessoas dizem sempre isto, porquê? Porque realmente a Natália teve várias fases e um dos grandes méritos desta biografia, eu começo por dar um grande parabéns à Filipa e um beijinho à Filipa nesse sentido de parabéns, porque sinceramente ela acaba por dar um retrato do país e da história do país ao longo da biografia da Natália. E a Natália realmente tem pelo menos 3 ou 4 fases, à vontade. Depois até poderíamos, havendo mais tempo, e a Filipa é a pessoa mais habilitada para isso porque estudou a vida dela, evidentemente, mas ver que fases seriam essas. Mas tem pelo menos 3 ou 4 fases. E eu, pela minha idade, eu nasci em 60, portanto, quando se dá o 25 de Abril, eu tenho 13 anos, 14, aquela fase imediatamente posterior ao 25 de Abril, isto é, ainda nos anos 70, que foi aqui há bocado muito bem relatada pela Filipa e pelo Sérgio, portanto, a fase do PREC, é a chamada fase do PREC, 75 e mesmo 76, 77, os primeiros governos do Mário Soares, toda aquela... Aí eu era adolescente, não frequentaria obviamente o botequim, mas depois nos anos 80 é que eu apanhei bastante, porque era quando eu ia ao botequim. Eu tenho uma história pessoal muito interessante e muito bonita com a Natália, porque conheci a Natália nas idas ao botequim através da minha prima, que ainda é viva, tem 80 anos e está ótima, graças a Deus, que é a Teresa Coutinho, que é advogada e que era daquele grupo da Natália, da
Maluda iam muito ao botequim, e outras mulheres naquela altura que eram conotadas com... E às vezes não eram exatamente, mas havia ali um lado, digamos, misterioso e fascinante do lesbianismo, eram lésbicas e tal, era aquela coisa que as pessoas falavam. E a propósito do que a Filipa disse e da sexualidade da Natália, a biografia também lhe faz bastante justiça, porque a Natália via isso tudo de uma maneira quase mística, sim, um bocado sério, mas depois, na prática, os homens para ela só gostou de 2 homens, gostou realmente do, nós chamávamos o Sr. Machado, o Sr. Alfredo, o Sr. Machado, que era uma figura ternurenta, mas que tinha, não sei, mais 20 ou 20 e tal anos que ela, não sei, era muito mais velho, não sei a diferença, a Filipa dirá, e do primo açoriano, que é sempre aquela coisa do primo açoriano, aquela história, ela tinha um primo açoriano que teve paixão, aí sim, bastante carnal, mas foi a única. O resto, a Natália, nós íamos para o botequim absorver aquilo. A minha prima, a mesma coisa, que é um bocadinho mais velha, eu tenho 60 e poucos, ela tem agora neste momento 70 e muitos, 80, mas era uma pessoa que me levou lá. A minha história pessoal com a Natália, conto já, e é esta para vocês verem o que é que a Natália era. E para mim foi muito importante. Eu tinha 22, 23 anos, isto em 81, 82, 83, e mostrei alguns poemas à Natália, meus. E eu publiquei o primeiro livro, que se chama Assédia, em 1989, em 90, aliás, já tinha 29 anos, eu. Portanto, esperei 6 ou 7 anos. E ela leu os poemas, disse, olha, há aqui alguma coisa ou outra e tal, mas eu esperaria mais tempo, não sei. Ela esteve comigo várias vezes a explicar-me que não era naquela altura boa ideia publicar aqueles poemas. E eu acolhi a sugestão de muito bom grado, porque depois, mais tarde... Ou seja, se eu tivesse, só mesmo para terminar, se eu tivesse publicado aquilo, ia-me acontecer como aconteceu a tanta gente, Eugênio de Andrade, tanta gente, que depois se calhar ia tirar dali 3 ou 4 ou 5 ou 6 poemas, como vinha tirar, porque até não eram maus, mas a maior parte, de facto, eu depois nunca mais voltei a pôr. Ou seja, aqueles poemas não eram para aproveitar, ainda bem que a Natália me disse aquilo. Ou seja, a Natália era uma mulher, tinha um sentido de realismo muito claro, ela via as coisas, de facto, ela tinha uma lucidez e uma inteligência fora do vulgar. Aquilo que a Filipa disse sobre a condição feminina, é verdade, ela disse as coisas todas muito antes das outras pessoas. E por causa disso, depois também deveria, mais tarde, entediar-se muito com discussões estéreis, que é o que acontece muitas vezes no Parlamento. Portanto, nós imaginamos ir a Natália no Parlamento e devia ser um tédio extraordinário, assistir àquelas sessões sobre o decreto-lei não sei quê, ela deveria muitas vezes sair, não estava para aturar aquilo, ou então estava ali, fazia umas piadas. Era uma mulher indisciplinada. Eu vejo a Natália como uma mulher que foi sempre, corroborando o que disse agora a Inês antes de mim, uma mulher muito, muito, de facto, teve a identidade dela, de certa forma, é incapturável, nós não podemos apanhá-la assim, porque ela não é, de facto, não cabe em nenhuma escola. Literariamente, eu tenho esta antologia, que fiz para Dom Quixote há uns anos, há 8, 9, 10 anos, mais ou menos, mas, literariamente, ela normalmente é estudada nas universidades juntamente com os surrealistas, com o Cesarini, o O'Neill, não sei o quê. Quando se estudam os surrealistas, a Natália, normalmente, nos capítulos, se virem História da Literatura, e assim, é onde ela vem. Porque, geracionalmente, ela era da mesma idade do Cesarini, de quem se comemora também, e era um grande amigo dela, foi sempre com aquelas altos e baixos normais, mas foram sente sempre... que ela deveria ter outro peso nos currículos, no Plano Nacional de Leitura? Eu acho que ela tem o peso, eu acho... De certa maneira, aqui e eu já fui comissário do Plano Nacional de Leitura durante 7 anos, 8 anos, e lembro-me bem disso. Mas eu acho que o peso da Natália nesse aspecto, se calhar até é o adequado, porque uma figura como a Natália estar a ser muito inculcada nas escolas e pelo sistema, eu acho que, sinceramente, aqui para nós a Natália não gostaria, Sérgio. Eu acho que a Natália não gostaria de estar a ser dada como obrigatória nos currículos. Sim, exatamente, era uma forma de domesticar. Eu acho que a Natália é uma figura conhecida. Quem quiser investigar sobre a Natália, nem é preciso investigar. Um jovem que vai ao Google, essas coisas, à internet, tem imensas coisas sobre a Natália. Tem agora este livro extraordinário. Mas de facto é qualquer coisa que eu acho que também ela é indomesticável, ou seja, nós, só mesmo para terminar, ela sofre muito de um síndrome, sofreu, para o qual a Filipa chama a atenção e que eu acho que várias vezes é ressaltado no livro e é natural, porque a Filipa aí acho que percebe um bocadinho o que a Natália sentiu, claramente, que é a Natália, sendo realmente uma mulher muito bonita, depois não era levada a sério. Esta é que é a verdade. Ela podia ser muito inteligente, mas havia muitos homens...
ela é assim tão bonita, portanto... Ou seja, é horrível, mas há um preconceito de inversamente proporcional. É uma estupidez. Nós sabemos que é uma estupidez, mas existe. Vamos lá confessar que existe, por amor de Deus. Há um preconceito de inversamente proporcional em inteligência e a beleza. Uma pessoa muito bonita, normalmente... antes era mais para as mulheres, agora com a igualdade, e acho bem, também já se aplica aos homens. Um rapaz assim muito bonito tem de ser burro, não pode ser esperto. Mas é verdade, Filipe, isto ainda existe. E, portanto, a Natália sofre disso toda a vida. Isso é qualquer coisa que mais tarde, na última fase, foi a fase em que eu a apanhei, ela já não sofria tanto disso. E, nesse sentido, eu percebo que ela deve ter... Ou seja, nós entendemos, através do livro da Filipa, e a Filipa, volto a dizer, percebe certamente bem isso, mas depois, na última fase em que eu a apanhei, dos anos 80, era uma mulher de 50 e tal, 60 e tal anos, portanto, já não era uma mulher um bocadinho já mais gorda, etc. Portanto, tinha já um outro ar, e ainda era casada com o Sr. Machado, mas o Sr. Machado já estava muito velhote, já não era... Ela acompanhava muito nos jantares em casa da minha prima Teresa Coutinho, por exemplo, não estou a cometer nenhuma inconfidência, porque isto aconteceu, ela acompanhava com o Dórdio, e o Dórdio era aquela figura, pá, coitado do Dórdio, nós víamos o Dórdio ali de olhos de carneiro mal morto, sempre atrás dela, com aquele bigode caído, parecia assim não sei, é aquela figura do eterno apaixonado que está ali, que adora a Natália. O Dórdio sempre adorou a Natália, era assim uma coisa, mas ela, volto a dizer, pelo Dórdio, não sei o que é que ela sentia, a Filipa poderá falar sobre isso, mas os dois homens que ela realmente amou, de maneiras muito diferentes, uma mais carnal, que foi o primo, a outra, enfim, um amor de toda a vida, foi o homem da vida dela, foi o Sr. Machado, o Alfredo Ainda Machado. quero voltar à conversa com E para já fico por aqui, eu acho que podemos... Mas só queria colocar aqui uma questão à Filipa. Temos aqui uma boa amostra, que é de alguém como a Inês, que não conheceu a Natália, e o Fernando Pinto Amaral, que teve a oportunidade de privar com ela. Portanto, quer um, quer outro bloco são unânimes em considerar que o livro toca, é suscetível de criar essa empatia. Sentes isso que nas reações que o livro tem obtido e que têm sido muito favoráveis? O livro entrou em segunda edição poucos dias depois de ter sido posto à venda. Sentes que o livro, a tua biografia, tem conseguido cativar não apenas aqueles que não conviveram com ela, que são a grande maioria, mas também novas gerações. As novas gerações. Sim. Eu tenho assinado livros para jovens de 16, 17, 15 anos que desconheciam a figura, que por acaso se cruzaram com uma entrevista, com um soundbite, e foram à procura de mais informação. E ao contrário do que o Fernando estava a dizer, eu acho que a razão pela qual Natália não está nos currículos é que poderia dar ideias de insubordinação aos estudantes. Porque, efetivamente, a poesia dela é uma poesia galvanizadora, não é? E eu acho que nesta fase há uma procura enorme de referências, de referências eternas, referências que nos apontam até o futuro. E é extraordinário nós conseguirmos encontrar no pensamento de Natália pistas para entendermos o nosso presente e o futuro. Ao contrário de quase toda a gente em Portugal, Natália foi contra a entrada de Portugal na CE. Nessa altura esteve ao lado dos comunistas. E a razão dela era uma razão muito válida. Ela era comunitarista, mas ela achava que o projeto europeu tinha começado pelo lado errado, pelo carvão e pelo aço. Era um projeto mercantilista, era um projeto de burocratas, quando o projeto europeu devia ser um projeto cultural. E quando Portugal assinou em festa o Tratado de Maastricht, houve uma soirée no Botequim. Eu aqui posso dizer palavrões? Todos. Estou no Porto, não é? Portanto, posso. E passaram-lhe um copo de espumante para a mão e ela atirou o copo ao chão e disse: puta que pariu Maastricht, vocês não estão a perceber o que vai acontecer. E na opinião dela o que ia acontecer, portanto Maastricht, o mercado único europeu, o euro, etc., era que este projeto cultural era um projeto que alimentava desigualdades, que calava as individualidades culturais e amesquinhava as individualidades culturais de cada país e a alimentar ódios históricos na Europa e o crescimento da extrema-direita e do racismo. Passados 30 anos, aqui estamos nós. Inês, uma figura tão insubmissa,
como a Natália Correia, tinha tudo até para causar empatia junto dos mais jovens. Achas que esta biografia pode ser um primeiro passo nesse sentido? Ora, vamos lá ver. Eu fiz agora 40 anos, mesmo agora. A razão pela qual eu falava um bocadinho de que às vezes os livros nos aparecem no momento certo é que, de facto, uma figura como a Natália... Eu quando peguei neste livro, recuperei um poema que eu tinha anotado num caderno, quando tinha 16 anos, da Natália. É provavelmente o único poema dela que eu tinha anotado e do qual, pronto, no qual não voltei a pensar até agora. Mas o que é engraçado é o seguinte, é provavelmente o único poema que eu anotei na minha adolescência e na minha juventude, posso dizer, na minha juventude, que falava de cometas. E eu entro nos meus 40 anos a escrever precisamente sobre cometas. E isto a mim diz-me que os cometas da Natália, os cometas à bainha, me ficam, e estas leituras nos ficam, e estas figuras lidas na idade certa nos ficam de alguma maneira, mesmo que objetivamente não sejamos capazes de identificar de que forma. Queria só dizer outra coisa. A forma como esta obra está escrita, e é isso que também vale a pena, estamos aqui a dizer que a Natália vale a pena, a maneira como a Filipa escreveu isto vale a pena, mas ainda há uma outra camada que é importante e que tem a ver com, para tentar responder à tua pergunta, não estou a fugir, que é, esta obra não está escrita para justificar a Natália. E tu tiveste o cuidado de falar sobre isso no início. Isso é importante, porque começo eu, e agora a título mais pessoal, acho que não me vão levar a mal se eu disser isto, começo eu a perceber que as coisas são um bocadinho assim, a vida é um bocadinho assim, nós evoluímos, dentro da nossa própria coerência vamos aprendendo com a vida, vamos mudando de opinião, vamos debatendo, vamos crescendo, vamos nos confrontando com um mundo em mudança e nós próprios em mudança, e na poesia da Natália há muito isso, não é? Porque a poesia servia, ou a arte servia a liberdade, inclusivamente a individual, essa primeiro, não é? Porque estando essa servida, as outras vêm atrás, e isso é fundamental. Mas nós vivemos num mundo em que cada vez temos mais formas de falar uns com os outros e cada vez falamos menos. Em que supostamente há mais espaços de diálogo e cada vez há menos diálogo. O que mais há são opiniões polarizadas. Nós não falamos uns com os outros, as nossas pesquisas dão-nos cada vez mais do mesmo que nós já conhecemos e que nós já temos, e é isso que nós gostamos. Ora, a Natália é exatamente o oposto disso. E uma figura destas, com a qual nós não vamos concordar sempre e que não vamos entender sempre... Na verdade, conseguimos odiar e amá-la na mesma página. Sim. E a quem nós, na verdade, só chamamos de insubmissa, porque efetivamente era uma mulher, porque se não fosse uma mulher jamais seria insubmissa e jamais alguém se referiria a ela como sendo naquela fase, não é? Como estando já naquela fase. Portanto, isso não existe, não é? E ainda hoje não existe, mas... está a caminho. Mas é isso, e portanto, sim, é muito importante, esta obra é muito importante, e é importante recuperar a figura da Natália, e desta forma, como foi feito, é fundamental. Fernando, já te coloco a questão, mas para já vamos escutar pela terceira e última vez a Filomena Gigante. Quando na rádio noticiaram a morte de Natália, um motorista de táxi lisboeta, pertencente a uma qualquer seita, lamentou que a poetisa não se tivesse convertido, porque mereceria ser salva. A mais de 5.000 quilómetros, o The New York Times fazia imprimir um pequeno obituário assinalando o desaparecimento da conhecida escritora portuguesa. A capacidade de tocar universos diametralmente opostos, o erudito e o popular, a razão e o oculto, a ingenuidade e o conhecimento, o sacerdócio e o erotismo, o logos e o pathos, era um dos poderes mágicos de Natália e devia-se, em parte, ao dom de militar a vida. Ironicamente, quem a chorou, chorou-a enquanto poeta, mesmo que não conhecesse a sua obra. Muito diferente seria chorá-la enquanto versejadora ou autora. Natália foi a pensadora que melhor encarnou o arquétipo do poeta-profeta,
na concepção clássica que venera Apolo como o deus da poesia e da profecia. O verbo oracular que lançou sobre o seu tempo tornou-a descodificadora da contemporaneidade, mesmo quando errava ou se contradizia. Ela alargou as fronteiras da palavra cultura, diluindo-a com a palavra humanismo. Abominou a mediocridade, venerou a beleza, pugnou pela diferença e sacralizou a liberdade. Imatura no desamparo perante as coisas práticas da vida, visionária no voo largo dos grandes movimentos históricos, com a sabedoria de quem vive o segundo eterno, poucos simbolizaram como ela a inquietação do século XX português. Durante a ditadura, viu 6 títulos apreendidos pela PIDE. Só na década de 60, dos 8 livros publicados pela autora, 5 foram alvo de censura pela Polícia do Estado. Condenada em tribunal plenário, apoiou todos os candidatos da oposição, de Norton de Matos a Humberto Delgado, e foi apelidada de criptocomunista pela PIDE. Já no pós-25 de Abril, empenhou-se numa forte campanha anti-gonçalvista contra aqueles que chamou fascistas de esquerda. Viu as suas crónicas na capital censuradas pela Comissão de Trabalhadores, porque era uma das poucas vozes em Portugal que se levantavam publicamente contra a doutrina revolucionária do MFA e foi assediada pela Comissão de Moradores do prédio onde vivia, que a questionava sobre o tamanho da casa que habitava. Respondia-lhes que era pequena para a biblioteca que possuía. Com a democracia estabelecida, viu-se alvo de processos disciplinares movidos pela direção do único partido pelo qual militou. E quando Portugal assinou em festa a adesão à CEE, anteviu o amesquinhamento cultural que levaria ao reforço dos discursos de ódio e ao crescimento da extrema-direita. Foi contemporânea da efabulação sobre a sua vida e figura. Advogava, como a personagem Miguel do seu romance A Madonna, que é preciso sonhar em voz alta, amar em voz alta, odiar em voz alta, mijar em voz alta, fornicar em voz alta, ultrajar os bons costumes. Terá Natália Correia feito tudo de forma tão audível ao ponto de não ser ouvida? A inteligência e o desconcertante sentido de autoencenação majestático, tonitruante ou sedutor, fonte das maiores lendas, camuflaram uma fragilidade complexa e paradoxal, com raiz numa infância marcada por abandonos e uma afetividade dispersa, ajudando a criar e a difundir o mito da mulher fatal. Nas entrelinhas, alertou os menos atentos. A poesia é o déficit das nossas inibições. Viver poeticamente é viver as coisas em potência. É esta narrativa ínvia e contrastante que torna irresistível a sua descodificação. Fernando, Natália, essa descodificadora da contemporaneidade, como acabámos de escutar, ainda hoje seria uma mulher à frente do seu tempo? Sempre, sempre. Ela era uma mulher que lia o seu tempo. Nem sempre estaríamos de acordo com ela, precisamente. Na altura, ela já nem me lembrava desse aspecto, mas depois recordei-me ao ler. Ela, de facto, na altura foi contra a nossa adesão. Os processos europeus deixavam-na sempre assim um bocadinho arrepiada ou assim com algum pé atrás. Qualquer coisa, mas quando eu há pouco estavam a falar e a Filipe, aparentemente poderia ser um catavento, mas ela politicamente foi sempre, como é que eu ia dizer, ela de certo modo não saía do mesmo sítio, ela não saiu do mesmo sítio, as coisas à volta é que mudaram de tal maneira e estavam a mudar de tal maneira que ela sentiu necessidade de ser fiel a si própria. Mesmo na parte final, que ela funda uma coisa, que é uma frente para a defesa da cultura, já nos anos 90, pouco antes de morrer, ela já tinha alguma idade, mas ela morre ainda não muito velha, ela não tem a velhice, ela tem a relativa sorte, que será um azar, na perspectiva tradicional, mas de um certo ponto de vista biográfico é uma sorte, de não morrer muito velhinha, nem muito esquecida, nem muito lá atrás, num lar, durante 20 anos, em que já ninguém sabe quem é a Natália, nem ela sabe quem são as outras pessoas. Ela não teve esse azar, ela morre relativamente
ainda não muito velha, não sei, com 70, por aí, 70 anos, à volta dos 70 anos. 69, ia fazer 70 anos. Portanto, onde é que eu estou a querer chegar com isto? Ela, nessa fase dos anos 90, ainda falávamos, mas menos. Eu convivi mais com a Natália nos anos 80, nessa fase em que eu era mais jovem e ainda existia o botequim, depois deixou de haver o botequim, tudo aquilo se dissolveu. Ela casou com o Dórdio, casou com o Dórdio Guimarães, cineasta, poeta, e o que me parecia, o que a nós nos parecia, é que ela realmente estava a tentar ser fiel a qualquer coisa que não tinha mudado, porque houve pessoas que, de facto, ela acaba por mudar porque os partidos também mudam. Ela é próxima, por exemplo, a evolução política dela do PSD, que ela está claramente no PSD numa certa fase e depois passa para uma área mais à esquerda, claramente à esquerda, é parecida com a que teve, por exemplo, a Helena Roseta. A Helena Roseta era muito próxima da Natália politicamente, a Helena Roseta era uma grande figura do PSD durante muito tempo e depois virou à esquerda porque há um certo sentido social e um sentido de justiça que quer a Natália, quer a Helena Roseta tinham, ou têm, porque a Helena Roseta ainda é viva, que faz com que elas acabem por mudar. Isto para dizer o quê? Que do ponto de vista biográfico, a mim interessa-me, queria fazer uma ou duas perguntinhas mais, que eu acho que são interessantes e picantes do ponto de vista até do espólio e literário para a Filipa, porque ela conhece de certeza, e ver o que é que... E deixar aqui a sugestão, incluindo os direitos dela. Eu não sei, penso que estarão... Se são da Dom Quixote, é a própria Dom Quixote que está a pegar aí. E aí, por exemplo, o romance dela. Tu falaste de um romance. Eu até comentei com a Inês, estávamos ali na primeira fila. Eu conheço, eu gabo-me, enfim, tenho a poesia da Natália, eu gabo-me de a conhecer minimamente. Toda a gente mais ou menos conhece a poesia da Natália e a maior parte dos livros em prosa, apesar de tudo, as pessoas... Agora, esse romance, praticamente ninguém leu, eu não conheço esse romance. A maior parte das pessoas não sabem sequer que esse romance existe. Valeria a pena ou não editá-lo? Queria-te ouvir sobre isso, ou seja, fazendo aqui um papel um bocadinho moderador também, mas gostava muito que a Filipa falasse sobre isso, ou seja, o que é que tu espreitaste um bocado esse romance, o que é que achaste? Era uma coisa que eu te deixava. Outra coisa também, que tinha aqui para te perguntar, e que é aquela escultura, desculpem lá, toda a gente quer saber disto, é normal. A Filipa, en passant, assim como quem não quer a coisa, no meio de uma página diz, houve alguém, já não sei quem é que foi, depois que fez uma escultura. A escultura é de quem? Do Martins Correia? Isabel Meireles. Da Isabel Meireles. Há uma escultura da Natália nua, Correia nua, que, enfim, para colecionadores deverá valer, e que não se sabe o paradeiro dela. Queria-te deixar também esta pergunta, como é que se até poderias pegar em alguém, equipas de investigação, algum jornal, uma cadeia de televisão, fazer assim umas grandes reportagens, onde está a escultura da Natália Correia? Nua. Sim, exatamente. E era isto, pronto. Então, primeiro, sim, li o primeiro romance de Natália Correia. É um romance muito, muito maduro. Houve uma fase que retirou essa referência bibliográfica da lista de obras, porque ela considerou que esse romance era demasiado programático, não tinha a ver com qualidade literária, atenção. A questão é que, como nós já dissemos aqui, a evolução que ela fez do pensamento feminino e sobre a mulher não era um pensamento de antagonismo face aos homens. E aquele romance é escrito a partir de um casamento abusivo. Portanto, sente-se efetivamente esse confronto. E ela chamou-lhe um romance programático, daí. Agora, se a obra faria sentido a repescar a obra, claro, obviamente. Todos os direitos da Natália estão na SPA. A SPA é que é a herdeira dos direitos dela, portanto, se houver essa procura, essa busca e essa vontade, é muito fácil a reedição deste livro, e acho que é um quadro muito expressionista do que era o Portugal salazarista dos anos 40 e a condição feminina no Portugal salazarista dos anos 40. Acho que há pouquíssimas obras escritas por mulheres nessa época e há pouquíssimas obras escritas por mulheres sobre esta temática. Pode ser que tenhamos ainda uma surpresa em ano de centenário que haja uma é um documento histórico absolutamente extraordinário que devia ser, obviamente, reeditado. Pois, como é que se chama o romance? Anoiteceu no Bairro. Anoiteceu no Bairro. Mas estamos a fazer discos pedidos já agora para uma reedição da... Eu não sou editora, mas está aqui à frente o editor. Chega-se à frente.
Somos muitos a pedir. Aqui a reedição da antologia poética também verdade. já só se encontra nas bibliotecas e portanto também já Vamos ter que terminar, infelizmente. E só a queria- história da Falando da escultura? escultura, claro, a seguir à Mas escultura. tens de explicar Não, qual é agora a história da escultura vão ter de comprar o livro. Parece-me Natália Correia, como eu já disse, teve um caso de amor com uma mulher, Isabel Meireles, depois com quem, aliás, fundou o Botequim, na Graça, nos anos 60. Era uma escultora surrealista, aqui de Matosinhos. Era uma escultora surrealista aqui de Matosinhos, que, entretanto, agora vive em Paris, onde eu tive o gosto com quem eu tive o gosto de estar. Já bastante idosas, deve ter uns 94 anos, mais ou menos. E Natália queria ser, já era casada pela segunda vez com o americano, e Natália queria ser esculpida. Queria que lhe fosse feito um nu integral, em mármore, e não queria pousar para nenhum homem. Portanto, pediu à Isabel Meireles para fazer essa escultura. É uma escultura, apesar de Isabel Meireles ser conhecida mais como surrealista, é uma escultura absolutamente naturalista. Portanto, as formas de Natália estão lá por completo. Eu apenas vi dessa escultura uma fotografia, porque a Isabel Meireles vendeu a escultura ao terceiro marido de Natália, Alfredo Machado. E, à época, Natália disse-lhe para se fazer pagar bem. E foi com esse dinheiro que Isabel Meireles foi para Paris e estudou na Sorbonne de Paris. E depois ficou lá a viver e era a principal fornecedora de livros proibidos a Natália e cremes de beleza, que a Natália também mandava vir de Paris. E o marido destruiu. Ou destruiu a escultura, ou então escondeu, por ciúmes, desapareceu automaticamente com ela. Pois, o Alfredo Machado, sim. Pode estar escondida aí, alguns, no Hotel do Império, numas chaves do Hotel do Império. Faça-se uma efetivamente. casa Ele tinha à um hotel, escultura. era o Hotel do Império, que depois fechou, está lá numas caves. Agora, está lá, só Ainda existe pode. uma fotografia à qual eu tive acesso. Esta história é verídica, mas como Natália compete sempre com o mito Natália, há outra história sobre nudez à volta de Natália, que eu não referi nesta biografia, que era o facto dela ter pousado nua para um fotógrafo burlesco nos anos 50. E que essas fotografias estavam preservadas em arquivo, ainda em diapositivos, portanto estamos a falar de coisinhas deste tamanho. E essa história é escrita em vários livros, nomeadamente há uma referência a essa alegada sessão fotográfica no Botequim da Liberdade, do Fernando da Costa, e eu fui atrás dessas fotografias. Portanto, fui atrás dessa senhora que se chamava Natália, que pousou para um fotógrafo burlesco, toda nua. Pronto. E, efetivamente, vi as fotografias, são bastante expressivas, não deixam nada à imaginação. Constatei que não era Natália, e enviei, aliás, as fotografias para a Isabel Meireles, porque achei que era a pessoa mais capaz de identificar Natália nos anos 50, e ela disse-me absolutamente não é Natália. O que se passou é que havia uma prostituta à época que se chamava Natália. E quando essas fotografias foram arquivadas, lá está, porque Natália compete sempre com o mito Natália, foram arquivadas como sendo a poetisa em sessão fotográfica. Está desfeito o mito. Resta-me agradecer, antes de mais, à Filipa Martins, bem como à Inês Castanheira, ao Fernando Pinto Amaral e, claro, à Filomena Gigante. Muito obrigado por terem tornado esta sessão inesquecível. Muito obrigado também a todos vocês. Nós vamos regressar no dia 27 de maio com a poesia reunida de João Luís Barreto Guimarães em Foco. Para já, no final desta sessão, e a 17 de junho, Sérgio Godinho também será o nosso convidado. No final, Filipa Martins vai estar disponível para os autógrafos. Muito obrigado a todos.